Estoicismo para a vida prática. Que bom que você chegou. Eu estava te esperando. Água, café ou chá? Respire. Isso é filosofia para a vida prática. O dia amanheceu comum e, mais uma vez, lá estava eu a conferir novamente meus pertences, documentos, passagem aérea e bagagem para mais uma reunião de trabalho fora de meu estado e de minha querida cidade. Apenas senti falta do meu envelhecido caderno de anotações de capa marrom, o qual sempre estava na minha mochila de trabalho, e nele eu registrava pensamentos. Assim que me convenci que não o localizaria em tempo hábil, fechei meu raciocínio como se tudo estivesse certo, e como já estava devidamente vestido, restava-me apenas aguardar o horário de sair de casa. Coloquei a bagagem próxima à porta e fui em direção à mesa, e antes de me sentar, fiquei observando minha responsável filha, que sozinha havia levantado mais cedo que o de costume, preparando-se para a temida prova de matemática na escola, cuja matéria eram as equações. E ela pronunciava baixinho e repetidamente, quase que em tom de sussurro: as equações não fazem sentido. Nada disso faz sentido. Aproximei-me em silêncio e fiz como sempre fazia, coroando-a com minhas mãos e dando a ela um beijo no topo de sua cabeça. E nessa posição pude observar que a mesa de jantar estava tomada de livros, cadernos e papéis, grampeados com exercícios resolvidos a lápis e corrigidos com caneta de cor vermelha. E dentre tudo aquilo, revirei algumas folhas e 2 livros, e lá embaixo de tudo, localizei aberto meu querido caderno de anotações. Peguei-o e, passando rapidamente os olhos pelas anotações nele contidas, vi que havia uma pequena equação escrita de caneta na cor vermelha, com uma letra diferente, quase como um rabisco, separado com um sinal matemático de igualdade. Mas não dei atenção, pois provavelmente, na tensão em que estava minha filha, ela havia se empolgado em suas anotações e assim escreveu suas equações até no meu caderno, mas tudo certo. Então guardei o caderno na mochila, novamente a beijei e parti rumo ao aeroporto. Chegando lá, feitos os procedimentos iniciais e já observando os passageiros que junto a mim seguiam em direção ao funil que suavemente nos compactava para que pudéssemos entrar na aeronave que nos levaria a um destino doméstico comum, percebi muitas coisas que poderiam ser apenas de minha imaginação míope, do rascunho de escritor que sou, mas que também poderiam não ser. Percebi algumas famílias literalmente em férias, com casais tradicionais e também modernos, emanando respeito, companheirismo e amor. Alguns acompanhados de seus filhos, e estes em êxtase por receber atenção, carinho, tirar fotos e interagir em brincadeiras e abraços com seus pais, agregados à atmosfera quase espacial do aeroporto. Somando-se a isso, havia ainda o comércio, as praças de alimentação a exalar aquele predominante e constante cheiro de café expresso e pão de queijo. E principalmente pela contemplação através das janelas das aeronaves que se movimentavam sem parar, no sentido de estacionar, e outras a partir com perceptível alta velocidade para seus itinerários, e ainda assim, apesar de felizes, aquelas pessoas transpareciam em seus olhares uma constante busca, a qual, quando localizada e preenchida ou sanada a causa, seria também rapidamente esvaziada por alguma outra ansiedade e necessidade de encontrar um não sei o que particular, que se precediam e substituíam, quase que obedecendo a uma infindável e voraz fila de espera. Observei muitas pessoas e, dentre elas, algumas com a aparência de possuir muitos aniversários acumulados, demonstrando vivências criptografadas na face, como se tatuadas fossem, representadas por suas marcas de expressão
cabelos em tom de nuvem e um jeito de andar peculiar, com passos curtos e desacelerados. Como aqueles dos campeões quando estão a poucos passos da linha de chegada de uma grande e difícil maratona, e que às vezes, mesmo lesionados, objetivam apenas cruzar a linha de chegada, e para isso, condicionam-se mentalmente a jamais desistir, não importa o tamanho da dor. Não sei porquê, mas lembrando das dificuldades das equações de minha filha e tentando buscar razão e utilização para aquele aprendizado, pensei em como representar as pessoas com a história que eu imaginava que tivessem, através das equações. Então, pensei para este grupo a representação abaixo: sabedoria mais utilização mais resiliência igual mundo perfeito. O jeito de ser destes destoava de outros jovens presentes em grande quantidade, com roupas coloridas e ar de independência, pela não mais necessidade do acompanhamento dos pais e que, pelas posturas, pareciam viver num mundo particular, com seus eletrônicos plugados em suas mãos, ouvidos, visão e mentes, deixando transparecer que nada mais tinha importância em uma das configurações de um mundo perfeito para eles seria ter em mãos uma garrafinha de água, ao lado o melhor amigo ou amiga, o parceiro ou a parceira, um pacote de alimento salgado e, como chave do motor da máquina mental, a proporcionar a imersão neste planeta particular, apenas a desejada, dourada e preciosa senha do Wi-Fi. E pronto, eles não mais estariam ali conosco. Equação representativa desta configuração: eu, mais eletrônicos, mais internet, mais 2 amigos, mais aeroporto, mais salgadinhos, mais água, menos crítica, menos multidão, igual mundo perfeito. A outra configuração perfeita para a outra parcela de jovens que ali estavam seria representada sempre, com todo respeito à matemática e aos nossos queridos jovens, pela equação abaixo: eu mais eletrônicos, mais música, mais internet, mais um amigo, mais aeroporto, mais salgadinhos, mais água, mais 0 pessoas, igual mundo perfeito. Toda esta minha leitura visual tinha, ao fundo, informações pronunciadas em audível, suave e confortável volume a direcionar os passageiros do voo número tal para o portão número tal. E outras vezes, num sentido de urgência, as informações eram precedidas com a expressão última chamada, e assim, todos que se identificavam com aqueles dizeres franziam suas testas e dirigiam seus olhares para os monitores presos ao teto, tentando convencer-se que estavam certos em seus posicionamentos. E havia algum engano por parte daquele comando, permanecendo assim em estado de atenção para ratificar ou não as informações daquele áudio. Por outro lado, lembrei que, enquanto aguardava o horário do meu voo, fiz um tour pelo saguão, e quando passei próximo ao outro sentido daquele aeroporto, haviam ainda pessoas sentadas com suas bagagens, com aparências e olhares carentes, talvez pelo longo tempo longe da família que iria começar, e outros saboreavam o fim deste. Porém, no ato de engolir seco, fomentado pela sombra do não da espera, já com os olhos precocemente lacrimejantes, esbarrando-se e misturando-se na expectativa de surgir seu ente querido dali, dos portões do desembarque, fitando em olhar de varredura a multidão colorida e amarrotada que brotava daqueles corredores camuflados, como se de outro mundo chegasse, buscando nestes algum olhar de correspondência dentre tantos olhos ansiosos que ali se encontravam, iniciando-se o necessário desvaziamento da reserva de família necessária a cada um, e que o período destinado aos compromissos profissionais
havia se encarregado de fragmentar e distanciar como uma ferramenta firme, mas invisível, cortante, mas não serrilhada, calma, mas explosiva, silenciosa, mas transformadora, chamada tempo. Após tantas reflexões, este mesmo tempo adiantou-se em horas, e já devidamente acomodado no assento do meu voo e a caminho, abri a mochila e peguei o caderno marrom, e ainda com ele fechado sobre meu colo, olhei para o teto da aeronave e pensei numa equação que pudesse demonstrar a força capaz de nos fazer suportar todas estas nuances existenciais. E já ensaiando anotar algum raciocínio, abri o caderno e, ao folheá-lo, deparei-me com aquela anotação em vermelho de minha estudante de matemática: mundo perfeito igual Deus. Então pensei que alguém já havia me preparado aquele dia com perguntas e respostas, e assim também seriam os demais. E naquela forma de nós três nos comunicarmos, logo após escrevi: filha, as equações têm sentido. Obrigado, filha. Obrigado, Deus.